Lição de segunda-feira, 11 de novembro. O testemunho de Maria. Maria fazia parte de uma família que Jesus amava muito, que eram 3 irmãos. Era Maria, a Marta e o Lázaro. Jesus chegou a ressuscitar o Lázaro, né? Então, teve uma festa na casa de um judeu chamado Simão, e pelo jeito eles eram parentes, porque eles estavam todos ali. E como esse Simão tinha sido curado de uma doença grave, que era a lepra, ele então resolveu fazer um jantar, né, para comemorar. E ele chamou Jesus, organizou essa festa em gratidão a tudo que Jesus fez por ele. Então, nós vemos em João, capítulo 12, de 1 a 8, essa história aí, do testemunho de Maria. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi visitar Maria, Marta e o irmão delas, Lázaro, a quem havia ressuscitado. Simão, que tinha sido curado de lepra, organizou uma festa em gratidão pelo que Jesus havia feito por ele. Marta estava servindo e Lázaro estava sentado à mesa com os convidados. Ou seja, Marta, Maria e Lázaro, eles estavam nesse banquete, né, nessa festa, e Maria estava por ali, Lázaro também estava junto com os convidados, e Marta estava ajudando a servir os convidados. Nós temos a pergunta número 2. Vamos pesquisar na Bíblia em João 12, de 1 a 3, para responder essa pergunta. Qual foi o significado das ações de Maria? Aquele foi um testemunho de quem Jesus realmente é. Então nós vamos ver o que aconteceu, o que Maria fez e se realmente isso era um testemunho a respeito de Jesus. Nós entendemos, irmãos, que pela palavra de Deus, Maria parece que não sabia exatamente o que estava fazendo, mas ela fez uma coisa muito bonita e que todo mundo percebeu, como nós vamos ler na palavra de Deus. E na lição dos adultos, dos professores, nós temos aqui um relato. Na festa, na casa de Simão, o fariseu, Jesus foi o convidado de honra, juntamente com Lázaro, a quem ele acabara de ressuscitar. Maria, por outro lado, não era convidada de honra. Simão e Maria são exemplos contrastantes. Embora Jesus houvesse restaurado Simão da lepra física, ele ainda não tinha permitido que Jesus o libertasse da lepra das escolhas pecaminosas que ele fez. Por outro lado, Maria entregou-se completamente a Jesus, permitindo que Jesus a purificasse da lepra do seu pecado, de seu passado pecaminoso. Simão se sentiu obrigado, de acordo com o costume judaico, a honrar Jesus por curá-lo, e assim o convidou por outro senso de dever. Então nós vemos aqui que Simão era pecador, ele tinha uma doença chamada lepra, ele foi curado, independente de quem ele era, Jesus o curou. Mas ele tinha o coração endurecido ainda, ele não tinha ainda entregado a vida para Jesus transformar. Ele só estava grato porque Jesus o curou de lepra. Maria demonstrava total comprometimento com Jesus e devoção a ele.
espalhando a fragrância do seu amor por toda a casa. Durante a festa, Maria ungiu o corpo de Jesus, o Cordeiro de Deus, em que em breve seria sacrificado, representando o sacrifício substituto de Jesus enviado para redimir a humanidade pecadora. Jesus defendeu Maria quando ela se tornou o foco da atenção. Apoiado pelos discípulos, Judas orquestrou um ataque verbal contra Maria por ungir Jesus. Jesus elogiou a devoção de Maria como algo extraordinário, pois ela havia feito o que estava ao seu alcance. Quando fazemos a nossa parte por amor, Jesus aceita tal esforço como melhor oferta, pois Ele conhece o coração genuíno. Quando fazemos o melhor para Jesus, Ele considera isso bom. Se é bom para Jesus, deveria ser bom para nós também. Então, esse testemunho, na hora de que Maria fez uma unção, né, com aquele perfume cheiroso que todo mundo sentiu, Jesus protegeu Maria, sendo que todos os outros estavam contra ela por aquilo que ela havia feito. Então nós vamos ler João capítulo 12, de 1 a 3. Aqui nós lemos, no contexto de Jesus é ungido em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali, prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Então, nós vimos que Maria ungiu Jesus em gratidão. Por quê? Porque ela se sentiu extremamente feliz e perdoada de todos os pecados que ela havia cometido. E também ela estava grata pela ressurreição do seu irmão, o Lázaro. Ele estava ali na presença de todos. Então, esse gesto de Maria ter ungido Jesus foi muito bonito. Mas será que isso provou realmente quem Jesus era? Vamos ver. O perfume era realmente muito caro. A Bíblia nos traz informações de que precisaria o salário de um ano inteiro de um trabalhador comum para que pudesse comprar esse perfume. Maria levou esse presente mostrando total gratidão pelo perdão dos seus pecados e também pela ressurreição do seu irmão. Então era muita gratidão que ela tinha e ela não se importou de gastar aquele dinheiro num perfume, porque ela pretendia usar futuramente, ela acreditava que Jesus ia morrer, porque ele já tinha dito isso. E ela então tinha comprado esse perfume para ungir Jesus depois que ele fosse sepultado. Mas, então, ouviu que ele logo seria ungido rei. Ela não, então estava um pouco confusa. O que o rei precisa ser, né? Para ser ungido, ele tinha que ter essa cerimônia para que ele fosse realmente rei. Aí, nesse caso, ela seria a primeira pessoa a honrar Jesus. Então, Maria provavelmente nem entendeu o seu próprio gesto, né? Mas no livro de João nós temos essa observação: toda a casa se encheu com o cheiro daquele perfume. Porém, aquele discípulo, né, falso,
que iria trair Jesus, que era o Judas, ele respondeu e fez uma repreensão. Porque ele falou, se você tivesse pego esse dinheiro vendido, esse perfume vendido, pego o dinheiro para ajudar os pobres, seria muito melhor. Mas Jesus, quando viu essa hostilidade toda contra Maria, Jesus disse, parem, deixem em paz. Os pobres vocês vão ter sempre com vocês, mas a mim não. Vocês nem sempre me terão com vocês. Então, foi um tema recorrente no livro de João, que Jesus sabe o que existe dentro das pessoas. Então, nesse caso, nessa festa que o Simão deu para Jesus, Judas quis se sobressair, né? Então, ele mostrou que Judas, na verdade, era um ladrão egoísta. Então, ele criticou a ação de Maria. Então, nós agora vamos fazer uma citação para vocês no Desejado de Todas as Nações, página 46. Aqui a autora Ellen White escreveu: a perfumada oferta que Maria pensara em oferecer ao corpo inanimado do Salvador derramou-se sobre ele vivo. No sepultamento, seu agradável odor teria apenas impregnado o túmulo. Naquele momento, porém, alegrou o coração de Jesus com a certeza de sua fé em seu amor. E, ao descer às trevas de seu mestre, grande teste, Cristo levou consigo a lembrança desse ato, a mostra do amor que seus remidos teriam por ele. Ou seja, Jesus, ele já tinha dito que ele iria morrer. Então a intenção primeira de Maria foi ungir o corpo de Jesus quando ele morresse. Mas aí ela mudou de ideia. Com certeza ela foi inspirada pelo Espírito Santo, porque aquele perfume agradável ficou impregnado na memória de Jesus. E quando ele foi para a cruz, naqueles momentos mais tristes, né? Aqui vem dizendo, naquele momento de tristeza e dor, que baixou aquelas trevas sobre Jesus, ele se lembrou desse ato de Maria. Então, Jesus sabia exatamente o que tinha no coração de Judas, no coração de Maria e no coração de Simão também. Assim como ele sabe o que existe dentro do nosso coração. E aquilo que nós fazemos por Cristo, se não for sincero e por pura gratidão, Jesus vai saber discernir, não é? Então, quando Jesus viu que Judas estava se arvorando em fazer mal, né, falar, né, criticar Maria, ele falou, deixa ela em paz. O que ela está fazendo vai ser para minha unção. Então Jesus realmente, ele conhece o coração de cada um dos seus filhos, e mesmo que as pessoas tenham muita gratidão por Jesus, às vezes elas fazem as coisas como Simão fez por obrigação, fez aquele jantar, né, aquele banquete por obrigação. Ele não se sentiu perdoado, ele só se sentiu curado, porque ele foi curado de lepra. Porém, no caso de Maria, ela fez aquilo por pura gratidão, por perdão dos seus pecados. Que nós possamos também nos sentirmos assim, perdoados dos nossos pecados, reconheçamos que nós somos pecadores e que o pecado é extremamente ofensivo ao nosso Deus, e que nós possamos fazer como Maria, atos de gratidão pelo perdão dos nossos pecados. Deus nos abençoe.